do Senhor, o Senhor continuará alegre, porque o Senhor tem um plano e um propósito para as nossas vidas. O Senhor, a Bíblia diz que Ele é como um pai que corrige a todo aquele a quem Ele ama. E você que é de Deus, você que está em Deus, você que é filho de Deus, também não ficará sem correção. Nós que somos filhos de Deus, somos corrigidos por Ele, somos disciplinados por Ele para sermos atraídos novamente à sua presença, a fim de que Ele produza em nós um coração disposto, um coração preparado, um coração voluntário a amar e a servir ao Senhor. O Senhor gera isso em nós, muitas vezes através do nosso exercício espiritual no momento da provação, da luta e da dificuldade. O verso de número 41, Jeremias 33, 41, diz: terei alegrias em fazer-lhes o bem. Os plantarei firmemente na terra, nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Então o Senhor, Ele olha para toda aquela desolação, para todo aquele momento que Judá está vivendo, a cidade a ponto de ser destruída, o templo de Salomão a ponto de ser destruído, o ouro, a prata, as pedras preciosas de lá, tudo a serem roubados e levadas para a Babilônia. O povo a ponto de ser escravizado e cativo e levado para a Babilônia, mas Deus sabia que 70 anos depois Ele haveria de trazer de volta o seu povo. E quando Deus faz, não tem quem possa impedir. 70 anos, segundo o plano de Deus, segundo o momento de Deus, segundo a vontade de Deus, Deus cumpre a sua boa palavra e traz de volta os judeus de volta para Jerusalém. E nós sabemos que Deus também tem conosco um plano, Deus também tem conosco um propósito, Deus também tem conosco um alvo, um lugar onde Ele quer nos levar, o centro da sua vontade para a nossa vida, um lugar de vida abundante, um lugar de vida frutífera, não é? A Bíblia diz que o Senhor nos enviou para que nós vamos e demos fruto, e a vontade do Senhor é que nós venhamos a produzir esse fruto. E o Senhor é aquele que se encarrega de nos levar até lá. E se nós nos esquecemos do chamado, se nós nos esquecemos da visão, se nós nos esquecemos do propósito, alguma coisa poderá acontecer, mas não é o seu fim, não é a sua destruição, não é o fim da esperança, não, a esperança continua, a promessa permanece, porque Deus ainda está no trono, Deus ainda está no controle de toda a situação. Não somente Ele está, mas Ele está alegre, porque Ele já conhece o final da história. Veja comigo no livro do profeta Sofonias, livro do profeta Sofonias, capítulo de número 3, do verso 9 em diante, Sofonias 3, do verso 9 em diante. Livro do profeta Sofonias. É Sofonias mesmo ou é Sinfonias, pastor Daniel? É? Profeta Sofonias, antes do profeta Ageu, capítulo de número 3, verso de número 9. Veja o que diz a palavra do Senhor. Sofonias 3:9 diz assim: então purifiquei os lábios do povo, ou dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados,
pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se alegram em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Olha só que coisa tremenda. Deus não vai permitir na cidade aqueles que se alegram no seu orgulho. Aqueles que se alegram no seu próprio poder, na sua própria capacidade, nos seus próprios recursos, na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria humana. Aqueles que se alegram em si mesmos nos seus orgulhos, no seu orgulho, não permanecerão. Naquele dia, o Senhor vai deixar na cidade, olha o verso de número 12, mas deixarei no meio da cidade, quem? Os mansos, os humildes, os que se refugiarão no nome do Senhor. Tem muita gente que se alegra porque está rico, porque está cheio de dinheiro no banco, porque está, às vezes, tudo bem, perfeito. Você olha para tudo quanto é situação na vida da pessoa, está tudo bem, ela se alegra no orgulho da sua situação. Mas o crente não. O crente, quando ele está bem, ele louva a Deus. Quando ele está rico, ele louva a Deus. Quando a sua situação está tranquila, ele louva a Deus, mas quando ele entra na tribulação, ele persevera no Senhor e ainda continua louvando a Deus, porque ele sabe que Deus é fiel. Ele sabe que Deus é justo e ele se alegra mesmo no meio da tribulação. Ele se alegra não no orgulho, mas na esperança. E isso, amados, agrada o Senhor. Porque o Senhor, ele diz que ele abate o soberbo, ele abate o orgulhoso, mas a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Um coração humilde é agradável ao Senhor. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, aleluia. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, diz o apóstolo Paulo. Então, amados, Deus tem um propósito. Deus permitiu Babilônia destruir a cidade de Jerusalém, levar o povo para o cativeiro. Ficaram lá durante 70 anos, até que Deus trouxe juízo à Babilônia, depois aos medos e persas, não é? Deus trouxe o juízo, mas Deus cumpriu a sua palavra e trouxe de volta o povo de Judá para Jerusalém. Tudo com um propósito. Primeiro, purificar o coração de Israel, fazer deles um povo que buscasse ao Senhor somente. Em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as outras coisas são acrescentadas. No verso de número 17, se você olhar comigo, você vai ver que Deus começa a proclamar aqui alegria. Verso 14, perdão. Sofonias, capítulo 3, verso 14, Deus começa a ordenar para Sião, para Judá, para Jerusalém. Ele diz, canta, ó cidade de Sião, exulta, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o teu coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no teu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia dirão a Jerusalém, não tema, ó Sião, não deixe as suas mãos enfraquecerem. E o verso 17, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar.
e ele se alegrará em você. Com o seu amor, ele te renovará, e ele se alegrará em você com brados de alegria. Glória ao nome do Senhor.